Olá, depois de pouco mais de um mês retomando os vídeos do Gazini, primeiro para dizer que tem muitos ainda a serem feitos, né? Eu participei do evento da exposição de publicações independentes da Feira Motim em Brasília no dia 6 e 7 de maio, e entrevistei muitos autores, vi bastante artezines, adquiri alguns também. Fora alguns outros zines que eu venho recebendo por correio, né? Então eu quero falar deles também. Por hora, eu mostro aqui esse jornal em classificados. Não é bem um fanzine, mas ele é independente. Ele tem uma tônica artística. O autor ou os autores são artistas. O Aprígio Fonseca, um artista amigo meu, inclusive lecionou comigo no centro universitário na época em Guarulhos, São Paulo, e atualmente ele retornou para o Recife e ele trabalha com lapidações de palavras e frases. Ele é bom nisso. Não são trocadilhos apenas, são poemas, são poesias. Beiram e limitam e chegam a limítrofe do que eu chamo de koans, que os koans na verdade são questões formuladas por zen budistas para seus discípulos para que a sua mente, a mente deles, né, ultrapasse a racionalidade. Então são questões sem lógica racional de conclusão. Por exemplo, qual o som de bater, qual o som de uma palma ao bater das duas, né? Ou então, qual o seu rosto aquele antes de você nascer? São questões que eles jogam para os discípulos não para serem respondidas, para serem transcendidas e a mente também transcender, girar a chave, né, vamos dizer assim, do hilotropismo ao holotropismo, se a gente se referenciar a Stanislav Grof, né, a mente dá um salto além do cartesianismo e do trabalho racional cartesiano que ela consegue fazer, né? Então ela pode ir além também. Por isso que nós temos a criatividade, a intuição e todos esses elementos que, congregados e agregados à racionalidade, chegam além da nossa inteligência, eu vou dizer, a inteligência reducionista cartesiana, para além dela, né? Que seria uma inteligência sistêmica. Alguns chamam de holística, eu prefiro chamar sistêmica para não haver confusão. Na verdade, tudo isso tem explicação científica, é que a ciência às vezes não atingiu esse entendimento para saber como explicar isso e ela mesma desconhece alguns fatores. Mais ou menos como a mudança de paradigma da fase da ciência clássica para a quântica, após eles terem feito vários trabalhos de pesquisa, mesmo práticos, né, em que desenvolveram uma capacidade de perceber a realidade dos quanta, a realidade da onda, da micropartícula que também pode ser onda e vice-versa, a depender da posição que ela é medida e da posição do sujeito, que seria o pesquisador, em relação a ela. É simples e complexo, né? Então, para quem quiser mais, leia o livro do Fritjof Capra, Ponto de Mutação. Tem um outro também que é o Tal da Física. Tirando as partes explicativas, explanatórias sobre cálculos, etc., né, que aí não é da minha área e pode não ser da sua também, a explicação didática que eles dão é muito boa. Que esses físicos que têm essa coerência e esse entendimento de ilustrar essa mudança de paradigma que afetou toda a ciência e todos os cientistas daquele período, né? Porque houve uma mudança mesmo de percepção da realidade após isso. Então, assim como os gregos percebiam, intuíam que o universo, a micropartícula, era feita por figuras geométricas e havia vãos entre elas, eram intuições que eles tinham, incertezas, mas ao mesmo tempo a mente deles divagava na existência filosófica por isso.
isso foi abordado de outra maneira e recrudescido e revisto, né, quando a ciência chegou a entender que realmente existem vãos entre as micropartículas e o átomo, o elétron, o nêutron e tudo mais, os prótons. Existe esse espaço vago entre eles, né? O que, de certa maneira, não deixa os gregos estarem errados, mas, claro, é uma outra concepção de realidade. Eu só quis dizer tudo isso simplesmente para ilustrar que nada é como parece, nada é estanque. Então, assim, se há publicações oficiais no nosso sistema mundial, né, e desde que ele abarca também o sistema de trocas por moedas, existe o paratópico, que seriam os fanzines que surgiram no início da década, final para o início, entre a década de 1920, né, 29 para 1930, como boletins que traduziram a imaginação e a criatividade e a vontade de estabelecer contato e de criar de escritores amantes da literatura, não eram escritores, né, que gostavam muito da física, da ficção científica, dentre os quais dois deles foram os criadores do Superman, né, que fizeram também crônicas, e uma delas, inclusive, foi a origem do Superman, cujas crônicas participavam de fanzines, e um deles, inclusive, criou um fanzine na adolescência, sem saber que era um fanzine. Quer dizer, o nome fanzine também só veio na década de 40, eram boletins independentes, né? Então, hoje em dia, continuamos tendo os independentes, que seriam os fanzines ou os zines, os artesines. Na área artística, num outro pé, numa outra possibilidade, temos os livros de artista, né? Para os artistas é uma questão não só de nomenclatura, mas de entendimento do que é a arte e de que isto é uma arte para eles, né? Os livros de artista podem ter cópias ou não, podem estar abertos no dia de uma inauguração de uma exposição, né? Podem ter várias vertentes. Eu mesmo lembro do livro de artista do Francisco Maringhelli, o Chicão, que é um artista da área da gravura e da pintura, e ele, numa das exposições em São Paulo, me lembro claramente que havia um livro de artista abrindo a exposição e que a gente podia folheá-lo. Eu nem lembro se a gente podia assinar isso, eu não me recordo muito bem, mas que a gente talvez pudesse interferir nele. Era um livro de artista que estava exposto lá abrindo a exposição. Tiragem única, não havia cópia. Assim como os fanzines podem ter cópias, mas eu defendo que também existe um artezine de tiragem única. Eu mesmo fiz alguns sem saber que eles eram isso na época da minha licenciatura, né, em artes. Bem, voltando aqui, esse jornal, em classificados, é de tiragem por enquanto única, aqui São Paulo, número 1, 16 de agosto de 2021, temos o nome aqui do Aprígio, né? E eu cheguei eu vou mostrar já o que ele contém. Na verdade são pequenos poemas, né? Aquela relação que eu falei para vocês que tem a ver com os koans, né? E alguns textos um pouco maiores, alguns que formam quadrados aqui, né, retângulos, um texto contínuo. Esse texto contínuo sem pontuação lembra muito o desenvolvimento da nossa escrita ocidental, que era sem pontuação, inclusive. Aliás, tinha pontuação. Não, deixa eu lembrar. Não havia pontuação. Havia pontuação para fazer a definição de espaços, de espaçamentos. Depois eles foram retirados. Na verdade, eu estou meio confuso agora, que eu não me recordo muito bem. Eu cheguei a estudar isso na época do doutorado, numa das disciplinas. Escrevi um artigo sobre isso, fazendo a relação com quadrinhos, mas que a Idade Média, por exemplo, eles escreviam e eles começaram a colocar pontos, vários pontos, 1, 2, 3, a depender, para fazer a possibilidade da leitura, se eu não me engano. A leitura ter um espaçamento, né? Então antes não havia espaço entre as palavras, é isso que eu estou me lembrando agora, né? Como mais ou menos essas aqui. E depois o espaçamento se deu por pontos, para que o leitor pudesse, aquele que ia ler o texto, pudesse saber o espaçamento. E depois os pontos foram retirados.
Eu confesso que agora eu estou um pouco confuso com isso, porque faz muitos anos realmente que eu estudei, né? Foi na época do doutorado, 2006, 2005, por aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo do meu artigo que saiu numa das revistas. Eu acho que tem esse artigo online, numa das revistas sobre língua portuguesa, que eu faço a relação do ponto, da pontuação, né, desse desenvolvimento, e também com relação aos quadrinhos, de histórias em quadrinhos, que podem ou não ter espaçamento maior, mais quadrinhos por página, menos, a depender da velocidade que se queira da leitura, etc. Eu fico fugindo do assunto aqui para tentar explicar outra coisa, mas voltando sempre. Vou voltar agora. Então, o Aprígio Fonseca e o irmão dele, segundo ele me narra, fizeram esse Inclassificados, né, com 4 páginas, tamanho tabloide, grande. Até a última página que eu gostei bastante, porque não anuncia aqui e ele faz uma dedicatória para mim. Isso lembra novamente o fanzine, a questão de que ele não pressupõe o sistema capitalista que eu falei agora há pouco, né, de troca por moeda. Ele não é isso. Você pode até vender, mas a ideia não é essa, a intenção não é ter lucro, não é entrar no sistema, tanto que ele é paratópico, está em paralelo às publicações oficiais. Ele não existe oficialmente, ele não existe para dar lucro e nem para fazer parte do sistema de compra e venda de revistas, jornais, livros, né? Independente de que isso faz parte de um sistema lógico, né? Para que possa todo o sistema ser contemplado e manter desde a ideia do escritor até chegar na livraria e na mão do leitor. Mas independente disso, o fanzine tem outra premissa, é quebrar isso e manter uma cordialidade, uma amizade, uma fraternidade, uma troca de ideias que é gratuita, e em vez dela ser mental, ela passa pelo papel, e hoje em dia também tem os PDFs, né, os zines, e-zines, alguns, mas continua a tônica de que o fanzine em papel é mais interessante, porque dá formatos distintos, assim como esse formato grandão do jornal, né? Então, tem um editorial aqui, que foi escrito pelo Fábio Victor, jornalista há 25 anos que trabalhou na Folha de São Paulo, na revista Piauí, e aí ele escreve algumas questões aqui falando dos autores, né? Então, os irmãos Fonseca Ferreira, que são o Aprígio e eu esqueci o nome do irmão do Aprígio, depois eu dou uma olhada, eu acho que é Frederico. Não, Frederico é o sobrenome do Aprígio. Deixa eu ver aqui, que eu já mostro para vocês, só um instante. Que tem aqui o Instagram do Aprígio, do Ricardo Aprígio, na verdade Ricardo Aprígio Fonseca. Tem uma chamada para um Classificados aqui, que vai ser lançado dia 20 de maio, né? A morte do jornal nos últimos 20 anos noticiou-se incontáveis vezes a morte dos jornais, e no entanto, como vemos aqui, ele está vivo, bulindo, pulsando como nunca. Fábio Victor, que é o mesmo que abriu o editorial deste jornal, né? Mas como eu falei para vocês, é o número 1, então pressuponho que esse é um lançamento do mesmo jornal ou um livro. Eu ainda não entendi muito bem, vou pegar depois a explicação com o Aprígio, né? Mas ele me revela aqui o seguinte, que os textos desse jornal, com frases dele e poemas do irmão dele se chama Paulo, compõe o jornal com cartas escritas remetidas pelo correio do outro irmão Frederico. Então são 3 irmãos, o Ricardo Aprígio, o Paulo e o Frederico. Hábito que ele ainda continua, né? O irmão Frederico continua remetendo pelo correio as cartas escritas. Há alguns anos atrás fizemos uma pequena edição em formato de livro. O livro já foi lançado. Também em conjunto com poemas meus e de Paulo com desenhos de Frederico, então o Frederico também ilustra. O Inclassificados foi outra forma de reunirmos um pouco de nossas realizações. Só tem este primeiro jornal editado, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, estou mostrando, né? Enfim, este aqui. Então só tem esse primeiro jornal editado, mas talvez outros números poderão ser publicados. O que eu fiquei em dúvida do lançamento. Provavelmente o lançamento dele eu vou verificar depois com o Aprígio. A impressão foi feita na Gráfica Águia em São Paulo, né? E aí ele me pede para divulgar, e eu já tinha essa intenção de divulgar para os discentes da pós-graduação, porque eu estou lecionando pela 4ª vez a disciplina de fanzine de arte, mas desta vez tem um diferencial. Sou eu e o Cláudio Aleixo, que é professor da FAV também. Ele e eu rebatizamos a disciplina de
narrativas gráficas, HQs e fanzines de arte, ou como artes, né? E aí a gente trabalha os artezines com HQzines, né? Então tem essa diferença agora dessa quarta vez, mas que vale também mostrar esses materiais diferentes, porque isso, embora não seja um fanzine especificamente, também não é um jornal oficial e também não é uma publicação oficial. Ela é uma publicação autoral, tanto que vem o nome do Aprígio aqui. Eu vou ler para vocês algumas pequenas poesias aqui, porque eu ia ler um pouco do editorial, mas já foi lido ali quando eu mostrei para vocês aqui o Instagram, né? Vou mostrar novamente. Quando eu dei uma lida no Instagram, né, uma parte do editorial aqui pelo Fábio Victor. Também só lembrando que eu vou deixar no link também o site do Aprígio Fonseca, né, e do Frederico, irmão dele. Então tem algumas obras de arte aqui interessantes. Tem uma aqui que é poética, que parece um videogame, ele vai subindo e descendo aqui. É um trabalho artístico, visual, né? Tem um outro aqui que é um filme, uma filmagem, eu vou baixar o volume, que é interessante porque tem alguns meninos na areia e essa sombra de um coqueiro inexistente, né? Isso é interessante também. Outros vídeos curiosos, né? Tem até um vídeo com o próprio Aprígio aqui, trabalhando com a linha nas mãos, né? Uma videomontagem, digamos assim, fotográfica, né? Eu acho interessante o final porque recomendado pelo dentista, ele faz uma brincadeira, né? Bem, então eu vou deixar os links aqui ao final, tanto do site deles, como do Instagram, né? E também, por fim, eu falei para vocês que ia deixar também um link, eu vou me lembrar depois do que era das explicações que estava fazendo, né? E antes de finalizar, eu quero aqui então ler alguns trechos, né? Enfim, o editorial do Fábio Victor, ele fala dessa questão que o próprio Aprígio também pensa que os jornais vão acabar, etc., mas que aparentemente também dizem isso, mas que parecem não acabar, né? Fala um pouco de arte também, né? O Fábio fala: arte é nascimento e renascimento, é revigorar o que parece esgotado, é tornar extraordinário o que o correr do tempo fez ordinário, né? E por aí vai. Mas, como nos soprou Aprígio em dois dos seus desconcertantes, agudos, engenhosos, geniais haikais livres, lembra um pouco os haikais também. Questionar é a resposta da arte. O artista é uma criança em pé no muro tentando andar em círculos. Então, o artista é uma criança em pé no muro tentando andar em círculos. Os textos que lembram koans e que, na verdade, lembram haikais, né? Eu vou ler alguns aqui. Por exemplo, quem vê pele não vê coração. Eu estou lendo alguns que estão aqui, tá? Deveríamos começar pelos princípios. É um trocadilho, né? Princípio, princípios. Errar é humano, persistir no erro também. Os livros são as estruturas da minha estante. Os livros são as estruturas da minha estante. Esse também eu gosto. O melhor papel é aquele em que posso desenhar. Sabe os poetas? Difícil sabê-los. Cada um desses que eu estou lendo são pequenos haikais, pequenas poesias, né, do Aprígio. Aqui tem, nas partes internas, nas páginas internas, tem mais desses blocos e poesias, esses blocos retangulares com textos, né? São blocos retangulares com textos grandes. Eu não sei, aqui tem um deles, por exemplo, Recife, 21 de dezembro de 2012. Querida Maria Cacto, como vai? Perdemos Oscar Niemeyer, qual a palavra mais recente? Rembrandt, José Renato e Jean Renoir, por exemplo, alguém passando na rua, naquela casa de trabalho e belos pratos, e a árvore, e o filme, e o livro. Aqui tem alguns pontos de interrogação. Tem outros textos que tem, a maior parte tem alguns pontos, eu pensei que não tinha, alguns não tem. Como vai? Mateus, Moacir, bom, enfim. Eu falei dos pontos e de não pontos, se bem que alguns aqui, deixa eu tentar ler mais algum. É porque fica uma leitura um pouco difícil desses retângulos, né? Porque eles são todos conjugados.
juntos, né? As palavras estão juntas, quase não, elas não têm espaço, assim, e isso tem a semelhança com o que eu falei para vocês do estudo, de que antigamente as palavras, as frases não tinham separação, não tinham espaço. Os pontos vieram para dar separação. Haviam pontos, 1, 2, 3. E depois é que foram suprimidos esses pontos, claro, mantendo pontos de interrogação, pontos finais, mas os pontos existiam muitos. A colocação e inserção de pontos passaram a existir na época para divisão das palavras para o leitor, né? Para o leitor saber a leitura, saber fazer a leitura sem a sequência, tendo uma respiração, né? Assim, não ficar direta a leitura. É muito interessante porque é pouco conhecido, pouco conhecida essa evolução da nossa literatura ocidental, em que não havia espaços entre as palavras, né? Isso é quando eu fiz a disciplina na época do doutorado é que eu tomei conhecimento disso. Então eu vou pré-finalizar aqui trazendo mais alguns poemas. Pensar é andar em círculos para achar a reta. A saída para quem não pode entrar é arrombar a porta. Na dor, ninguém é ator. Somos como as árvores. Nossas copas são proporcionais às nossas raízes. Ver se tem mais alguns aqui no final. Eu tinha lido antes, mas não marquei, não anotei. Tinha lido alguns bem interessantes mesmo, muito curiosos. Esse aqui, meus pares sempre foram ímpares. Então, dá essa... É um haikai e ao mesmo tempo é quase um koan. Então, os meus pares foram sempre ímpares, algo distinto, né, um do outro. São muito bons as brincadeiras com as palavras e as frases que o Aprígio faz. Eu me lembro de ter visto muitas vezes essas frases que ele jogava, algumas frases que ele jogava no próprio Facebook, que eram realmente extremamente criativas, geniais, né? A linha reta dita, a linha curva insinua. Dos mares, o maior. Minha vista sempre foi a prazo. A xícara não tem asa, tem orelha. Pensando bem, é melhor sentir. Então eu vou finalizar aqui, né? Parabéns ao Aprígio e aos irmãos dele pelo Inclassificados. Tem uma força esse Inclassificados como uma revista independente, uma publicação independente, artística. Um fanzine, o fanzine traz essas brincadeiras com palavras, com títulos inclusive, né? Em diferencial às vezes no formato. Embora não vá classificá-lo como um fanzine, eu posso chamá-lo de um artezine ou um jornal independente artístico, né? É inclassificável, mas é um inclassificado. Abraço e até o próximo Gazin.